Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Ano novo, vida nova, está começando o programa Mais Cidadão. Mais um ano se inicia e com ele várias mudanças são previstas para Campinas. Isso mesmo. No dia 1º de janeiro, Jonas Donizete assumiu a Prefeitura de Campinas, iniciando uma nova fase para a cidade. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história de Jonas Donizete, o prefeito eleito pelos campineiros que acreditam em um novo futuro para a cidade. Saiba tudo sobre as prioridades de seu governo, planos e metas a serem cumpridas durante sua gestão, incluindo os primeiros 100 dias de governo. Confira! Com uma população de mais de 1.100.000 pessoas, Campinas é uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e polo de uma das mais importantes regiões metropolitanas do país. Após uma série de escândalos políticos que abalaram a população campineira entre os anos de 2011 e 2012, começa agora uma nova fase política e de desenvolvimento para a cidade. Eleito com mais de 57% dos votos válidos, Jonas Donizete apresentou diversas propostas para a cidade, nas áreas prioritárias da saúde, segurança, transporte, educação, esporte, cultura, meio ambiente e outras. Nascido na cidade de Monte Belo, no estado de Minas Gerais, Jonas Donizete Ferreira, de 47 anos, assumiu no dia 1º de janeiro a Prefeitura de Campinas, dando início a uma nova gestão para a cidade. Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão sempre fala de coisas relevantes para a comunidade. Certamente esse ano de 2013 começa com vida nova para todas as cidades da região metropolitana de Campinas. Você que nos assiste sabe da importância da gente começar um ano novo de cara nova, com esperança. E é isso que a gente quer trazer para todos vocês. Por isso nós gostaríamos de homenagear todos os prefeitos que foram eleitos e que estão agora começando a trabalhar neste ano. Não podemos chamar todos aqui no programa Mais Cidadão, mas a gente escolheu um da cidade referência aqui da nossa região, que é Campinas. E o Jonas Donizete se elegeu pela cidade de Campinas muito bem, com grande legitimidade de votos, e é por isso que ele está aqui para falar dos planos para esse ano e para os próximos 4 anos, que serão decisivos para a mudança do clima aqui em Campinas. Jonas, obrigado pela sua participação, que é muito importante para todo mundo ouvir, não apenas para Campinas, mas para as cidades da região que conhecem você também como deputado federal. Muito obrigado, Coelho. Eu quero cumprimentar a todos do programa Mais Cidadão, da TVB Record, e aproveitar aí essa representatividade que você fez e saudar todos os prefeitos eleitos que começaram, como eu, trabalho agora em 1º de janeiro. É um trabalho de responsabilidade. Uma cidade como Campinas envolve a vida de mais de 1 milhão de pessoas, né? E tem toda a região metropolitana também, que nós temos que ter um trabalho de harmonia com os prefeitos da região. E nós estamos muito confiantes, com muita fé em Deus. Então, muito obrigado pelo convite que você me fez. Vai ser uma alegria a gente tirar uns minutinhos aqui para conversar com a população. O político é, antes de tudo, um ser humano, um chefe de família, uma chefe de família, alguém que trabalhou, lutou para chegar lá e ser um elemento referencial na comunidade. Jonas, a sua família veio de onde? Coelho, eu tenho uma história interessante. Eu sou filho da velhice do meu pai. Quando eu nasci, meu pai tinha 69 anos de idade. Eu sou o 20º filho de uma família mineira numerosa, de 20 irmãos, o caçula, né? Sei. E o papai, no final da década de 60, ele tinha uma pequena propriedade rural no sul de Minas Gerais. Depois de 3 secas consecutivas e um desgaste muito grande, Sei. Os filhos mais velhos já procurando oportunidades. Na época, uma irmã minha já estava morando em Campinas. Sei. E hoje é natural os filhos buscarem oportunidades, saírem da casa dos pais. Mas naquela época, vamos pôr aí há 40 anos atrás, não era normal para os pais, principalmente uma filha,
né? Sim. Sair de casa para estudar. Então, meu pai, vendo essa situação, ele decidiu vender o pouquinho que tinha e nós viemos para Campinas. Fomos morar no Jardim Aurélia, na rua Padre José dos Santos, e depois mudamos para o Jardim Leonor. No Jardim Aurélia a casinha era alugada, uma casa muito pequena, de 2 cômodos. Depois nós mudamos para o Jardim Leonor, numa casa que o papai construiu, até por imaginar que ele não poderia ter vida para acompanhar o meu crescimento. Ele comprou a nossa casa atravessando a rua, eu entrava no portão da escola. E foi ali nessa escola, Milton de Tolosa, que eu estudei desde o pré-primário até a 8ª série. Escola pública, que eu tive um bom nível de ensino, tive uma professora de português maravilhosa, Dona Lia. Hoje, naturalmente, nós estamos passando por um processo de uma qualidade que existia antes, para uma quantidade grande de pessoas, para formar mais gente, mas é preciso resgatar a qualidade da escola pública, né, Concordo Jonas? plenamente. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente chama de universalização, né, Coelho? Que era colocar as pessoas dentro da escola, mas às vezes a pessoa está dentro da escola, mas a escola não está dentro dele, né? É verdade. A escola ela é muito mais do que uma parede com tijolos e um prédio. Então eu acho que esse é um grande desafio para nós, prefeitos, que assumimos agora, valorizar. Quando eu digo essa palavra valorizar, às vezes ela é usada igual o amor, né? Muita gente fala e não pratica de verdade. O valorizar que eu falo é você tratar com respeito, pagar bons salários, Capacitar as pessoas, ouvir as pessoas. Não tem né? dúvida, não tem dúvida. O Rubens Alves ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala que no Brasil a gente devia ter mais curso de escutatória do que de oratória. Porque às vezes é muito mais importante você ouvir para poder acertar do que ficar falando. A gente fala de uma educação integrada, né? Que é a educação que envolve outras áreas da habilidade humana, né? A questão do esporte e da cultura são 2 questões fundamentais. A cultura mostra para a gente algumas coisas. Nações que foram inteiramente destruídas, que tiveram momentos econômicos muito difíceis, elas conseguiram se reerguer porque elas preservaram o lado cultural, né? Certo. Cidades às vezes pequenas, que têm orçamento pequeno, modesto, mas que valorizam a cultura, elas conseguem ter menos violência, ser uma cidade mais equilibrada, Tá certo. porque as pessoas elas se socializam mais. Nós estamos pensando num trabalho muito, muito positivo para a área da cultura, né? Nós temos no nosso programa de governo algumas orientações, algumas diretrizes, que mostra a parte da visibilidade, da formação, da diversidade e da integração. Nós temos essas filosofias, esses eixos de trabalho, e Campinas é uma cidade que tem uma riqueza cultural muito grande, tem gente muito disposta, muito envolvida. É verdade. E eu acho que nós temos que aproveitar essas pessoas que querem ajudar. Como é que você imagina o esporte, vamos dizer, ligado às escolas, o esporte ligado à comunidade e também o esporte de competição? Porque há tanto tempo Campinas ficou fora, jogos regionais não ficam em primeiro lugar, jogos abertos não ficam em primeiro lugar. Parece que a cidade foi esquecida em relação a isso. E outras cidades como as do ABC, em torno de São Paulo, tiveram um rendimento muito maior. Por que Campinas teve esse processo de abandono em relação ao esporte? Coelho, o esporte ele também melhora muito a qualidade de vida das pessoas. O que eu acho que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que ser um indutor. Ela tem que levar o esporte para todos. Certo. E certamente, eu falo que no esporte o que você menos ganha é a medalha. Porque você ganha saúde, você ganha socialização. E dentre essa quantidade, você precisa levar o esporte para todo mundo. Esporte para a terceira idade é algo fundamental. Por quê? Dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. E aí, na questão do alto rendimento, aí eu tenho uma boa notícia, que nós tivemos com o ministro Aldo Rebelo, que é o ministro dos esportes, e ele assumiu o compromisso conosco de levar adiante a questão do nosso centro de alto rendimento. O Centro Olímpico de Campinas. Exatamente. Foi feita uma parte, a parte aquática, eu estive visitando lá recentemente, mas tem uma parte que está inacabada. E a verba que estava destinada não previa novas construções. Então nós conseguimos
ainda no ano anterior, em 2012, fazer essa modificação para que nós possamos já agora, em 2013, levar adiante aí as obras, principalmente as obras do ginásio que precisa ser construído ali no Centro Olímpico de Alto Rendimento. Por falar nisso, como é que você vê esse momento da história da nossa região? Fala-se em trem-bala, nós estamos falando do aeroporto de Viracopos já praticamente dobrando o número de passageiros até 2014. A gente fala de polos de alta tecnologia evoluindo em Campinas. E a cada dia que passa, a cidade como uma referência importante do ponto de vista econômico. Como é que você se vê assumindo num momento em que todas essas coisas acontecem e que podem dar um estímulo ainda maior e, vamos dizer, criar um fator de desenvolvimento ainda maior, se somado a um bom desempenho da prefeitura? Coelho, todas essas coisas que você colocou são coisas que mostram a grandeza da cidade de Campinas, né? Acho que o aeroporto de Viracopos vai ser o nosso grande vetor de desenvolvimento dos próximos anos, né? Eu estou bastante animado com isso. Estive no ano passado fazendo visita lá às obras junto com o ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, que nós temos uma boa relação. Eu vejo assim, Coelho, dos prefeitos de Campinas, eu sou o único que passou fui vereador, fui deputado estadual e deputado federal. Nós tivemos prefeitos. Teve prefeito que foi até mais além do que isso, mas eu estou falando assim cargos mais de representatividade do município, né? Mas teve prefeito que foi deputado estadual, mas não foi deputado federal. Ou foi deputado federal, mas não foi deputado estadual, não foi vereador. Então eu acredito que essa experiência que eu tive vai me ajudar a lidar com a cidade como um todo. E nessa visita que o ministro fez em Campinas, eu pude falar com ele e ver o ânimo, a empolgação que o governo federal também está com Campinas. Perfeito. Na questão do aeroporto, as obras realmente vão ficar prontas em 2014. É um novo terminal, são 28 fingers. Fingers são aquelas pontes de embarque, sendo que desses 28, 4 serão destinados a voos internacionais, aviões de grande porte. Um edifício garagem com 4.000 vagas, acima do edifício garagem vai ter um shopping. Então são coisas que vão ter uma movimentação muito grande na cidade de Campinas. E o trem de alta velocidade que você falou. Uma coisa que me anima muito é que está sendo feita uma parceria com o governo do estado para usar o leito carroçável do trem para ter também o trem de média velocidade. Perfeito. Que é aquele trem que pode ligar Campinas a São Paulo com uma velocidade aí de 180 a 200 km por hora. Isso é mais do que suficiente. Você faria de Campinas a São Paulo em cerca de 25 minutos, meia hora. O trem de alta velocidade, o TAV, ele tem um componente, ele tem um tempo para aceleração e desaceleração. Certo. Então, para curtas distâncias, não adianta ter uma velocidade de 400 se você tem que ter um tempo para desenvolver essa velocidade. Tá né? certo. Ele é um meio de transporte muito bom, muito eficiente. Eu sou muito esperançoso porque eu acredito que vai casar muito com a realidade do brasileiro. Eu tive a oportunidade de conhecer esse tipo de transporte na Europa, por exemplo, a Itália tem, e eu vejo assim, oferece Wi-Fi, as pessoas vão trabalhando, vão fazendo leitura, e o brasileiro tem muito essa característica também, né? Tá então certo. Eu acredito que, diferentemente do avião, que você precisa desligar equipamentos eletrônicos, o trem de alta velocidade ele vai dar certo, porque tem um volume de pessoas grandes para ser transportado e a característica do brasileiro envolvido com meios de comunicação vai facilitar muito. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida continue assistindo a entrevista com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Não saia daí, a gente volta já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão,